Olá, bem-vindos à nossa 10ª aula e hoje nós iremos falar sobre os estoicos. Bem, o estoicismo ele foi fundado por Zenão de Sítio no 3º século a.C., mas ele ganhou muita expressão, na verdade, já no Império Romano, depois da vinda de Cristo. Inclusive, na sequência do nosso curso, eu iria falar primeiro sobre Jesus e depois dos estoicos. Mas eu resolvi inverter a ordem, até porque cronologicamente eles foram fundados antes, e porque o estoicismo vai ter grande importância no que nós iremos falar sobre Jesus no próximo vídeo. Sendo assim, eu resolvi inverter a ordem, certo? Então, antes de eu começar a falar sobre os estoicos, eu quero elucidar alguns conceitos que baseavam a vida dos gregos. Na verdade, nos vídeos anteriores eu já falei alguma coisa, mas eu queria revê-los só para que nós pudéssemos ir gravando isso na nossa mente, para que entendamos bem o que cada linha de pensamento grego determinava. Okay? Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que ainda estávamos muito perto da filosofia, da mitologia, né? E os gregos eles ainda viviam um conceito de que o universo era ordenado, portanto cosmológico. Então, para os gregos, o universo chamava cosmos. E por que chamava cosmos? Como nós já vimos, cosmos significa ordenado. Lá no primeiro vídeo que nós fizemos, que nós tratamos de mitologia, nós vimos que Zeus havia estabelecido a ordem no universo e determinado cada coisa como esta somente poderia ser assim. Então, se as coisas existem como existem, é porque é a melhor maneira possível, porque Zeus estabeleceu assim. Tá ok? Então esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, para os gregos, embora eles crescem em divindades diversas, como Zeus, Poseidon, Apolo, enfim, e outros, tudo que não era feito pelo homem e era excelente, era divino. Mas não tinha sido criado por um Deus. Era Deus, era divino. Então, um exemplo, o olho. O olho é o que existe de melhor para poder enxergar. Foi feito pelo homem? Não. Então é divino. O joelho, ele é feito de maneira perfeita para dobrar. Ele é feito pelo homem? Não, não é. Então ele é divino. Chega a ser uma visão assim até meio panteísta, né? De que Deus está em todas as coisas. Mas esqueçamos um pouco esse conceito cristão monoteísta que nós temos de um Deus que criou todas as coisas, que criou o universo. Não criou-se. Para os gregos, o cosmos era divino, o cosmos era Deus. Tá? Nós vimos lá que o universo começou com o caos, e o caos era Deus e era tudo que existia. Depois apareceu Gaia, que era a Terra, enfim. Esse era o conceito de divindade para os gregos. O próximo conceito que nós já vimos é o conceito de felicidade. E a felicidade não era essa felicidade como nós temos agora. Na verdade, o conceito dos gregos de vida boa era o conceito de eudaimonia. E eudaimonia é quando você acha o seu lugar no cosmos. Então, para os gregos, cada um tinha o seu lugar no cosmos, certo? Que foi estabelecido por Zeus. E quando você achava o seu lugar no cosmos e vivia de acordo com o seu lugar no cosmos, você tinha uma vida eudaimônica. E cada momento eudaimônico seu era um instante que vale por ele mesmo, sem nenhum outro fim, certo? Você pode entender isso quando você vê crianças brincando. O adulto dificilmente faz uma coisa assim. O adulto, ele
ele faz sempre alguma coisa por um outro motivo. Quando você vê crianças brincando, elas apenas estão ali pela plena satisfação de brincar. É um instante que não tem nenhum outro objetivo. É um instante pleno nele mesmo. Não tem um porquê de ocorrer. Um instante que vale por ele mesmo, vale por si só. Esse instante que as crianças fazem tão bem é um instante eudaimônico, um instante de plena satisfação por ele mesmo, por simplesmente fazê-lo, certo? E os gregos pensavam que se você achasse o seu lugar no cosmos e vivesse de acordo com esse lugar no cosmos, você teria então uma vida eudaimônica, uma vida plena que valesse por ela mesma, certo? Ok. Os gregos acreditavam, em geral, numa alma dentro do corpo, certo? Embora ele fosse divergir de conceitos, Platão e Aristóteles pensavam numa alma imortal que permanecia após o corpo. Aristóteles já não acreditava nisso, ele acreditava que a alma e o corpo eles eram interdependentes entre eles, então quando o corpo morria, a alma morria junto e não sobrava nada para depois, certo? E aí nós temos a diferença do dualismo platônico, de dois mundos e de um corpo dividido em dois, e do monismo aristotélico, onde só existe essa terra, só existe esse corpo e essa vida. Tá ok. Mesmo para as linhas filosóficas que acreditavam na imortalidade da alma, isso é importante a gente entender, principalmente para entender depois do próximo vídeo sobre Jesus. Mesmo para as linhas filosóficas que acreditavam na imortalidade da alma, não era essa alma que nós conhecemos do conceito cristão. Não era essa alma que é consciente, que vai levar a sua história de vida, que vai levar os seus sentimentos para encontrar outras pessoas que já viveram com você. Não. Não é essa alma. O conceito de alma para os gregos seria mais como um aparelho elétrico ligado numa tomada. A energia seria a alma. Quando você tira da tomada, esse aparelho morre, e quando você liga um outro aparelho, ele volta a passar a energia, mas assim, é outro aparelho, é outra experiência. Então essa alma não era uma alma que levava os seus sentidos, que levava a sua memória dessa vida. Essa alma não é você. Como nós entendemos a alma no cristianismo, que a sua essência é a sua alma, que esse corpo morre, ou no espiritismo, esse corpo morre, você vai para outro corpo depois. Não. Para os gregos, essa alma era apenas uma força, uma energia, um espírito de vida. Ele poderia até perdurar em algumas linhas filosóficas, mas não era você. Não era você. Você acabava e pronto, certo? Então, conceituado isso, voltemos a falar do estoicismo. Bom, o estoicismo ele foi proveniente de uma outra linha de pensamento chamado cinismo, certo? Os cínicos, a palavra cínico não tem nada a ver com o cinismo que a gente conhece hoje, significa cão. Cão, cachorro. E por que isso? Porque os cínicos diziam que você tinha que viver de acordo com a natureza, de acordo com a sua natureza, como um cachorro vive, por isso eles eram chamados de cães, e daí vai vir uma série de outros pensamentos, e o estoicismo, ele é muito baseado no cinismo. E por que estoicismo? Então, quando Zenão fundou o estoicismo, ele ficava na entrada da ágora e onde tinha aqueles portais. E estoicismo vem da palavra stoa, em grego, que significa portal. Exatamente. Então ele ficava na entrada da ágora, naquele portal, conversando e debatendo. O que acontece? É interessante o estoicismo em relação às outras linhas de pensamento, porque todas as outras linhas de pensamento, como o platonismo, o aristotelismo, o epicurismo, o próprio cinismo, eles tinham um filósofo-chefe, alguém que desencadeava toda a filosofia. E no caso do estoicismo, não. Não. Nós vamos ter vários nomes que se destacaram
e nenhum em especial é o grande idealizador da teoria estoica. Então nós vamos ter vários pensadores que, à medida do tempo, vão construindo essa filosofia, certo? Então, ok. Os estoicos, eles negavam o dualismo platônico. Esse dualismo que existe dois mundos e que a verdade está no mundo das ideias e que você deveria buscar, então, por meio da dialética, né, as reflexões da alma para que se encontrasse a verdade no mundo das ideias. Eles negavam essa ideia. Então eles pensavam igual a Aristóteles, que a observação empírica do mundo é o que leva à verdade? E a resposta é não. Eles também negavam essa ideia de Aristóteles de que você deve observar o mundo e as experiências no mundo para chegar ao conhecimento verdadeiro. Ou então, o que eles tinham que observar? Então, para os estoicos, você deveria observar a si mesmo. A natureza do homem, as suas experiências, os seus sentimentos, as suas sensações. Esses, sim, te levariam a conhecer a verdade. Ok. Embora o estoicismo tenha nascido 300 anos antes de Cristo, eu vou destacar 3 filósofos muito importantes para o estoicismo para mostrar uma outra diferença bem peculiar do estoicismo para outras linhas filosóficas. Diferente das outras linhas filosóficas, o estoicismo ele era marginalizado. Por que marginalizado? Ele não era uma linha de pensamento da aristocracia, como as outras linhas de pensamento. Então nós temos Platão, ele era um aristocrata, Aristóteles era aristocrata, Epicuro era um aristocrata. Então o conhecimento filosófico ele era muito seletivo e classista. Ele era classista, a sociedade grega era classista. Porém isso não acontecia com os estoicos. E o que nós devemos ressaltar é que essas escolas filosóficas elas eram concomitantes. Não foi assim, veio primeiro o platonismo com o Liceu, aí depois fechou o platonismo e aí veio, com a academia, depois veio o aristotelismo com o Liceu, depois veio o epicurismo com o Jardim. Não, essas escolas filosóficas elas existiam ao mesmo tempo. Então, Platão fundou a academia, depois Aristóteles fundou o Liceu, depois Epicuro fundou o Jardim, e essas escolas filosóficas elas iam coexistindo. E nelas se separavam toda a aristocracia. E os estoicos? Os estoicos também faziam filosofia, mas eles faziam à margem, nas entradas da cidade, na entrada da ágora. Então eles ficavam ali debatendo, não tinham uma academia propriamente dita. Então como eles ficavam debaixo dos portais, da estoa, aí deu-se o nome de estoicismo, certo? E aí eu separei três pensadores para falar para vocês. O primeiro é Epicteto, o segundo é Sêneca e o terceiro é Marco Aurélio. O que tinham de tão especiais esses três e que vão divergir o estoicismo das outras linhas de pensamento filosófico? Bom, Epicteto nasceu mais ou menos no ano 70 no ano 55, depois de Cristo, e ele era escravo. Epicteto era escravo. E ele escreveu um livro chamado Manual de Epicteto, ou Inquirium. Na verdade, dizer que ele escreveu é um exagero, porque como escravo ele era analfabeto, e ele não sabia escrever, porém os seus discípulos, anotações dos seus discípulos acabaram virando um livro. Certo? O segundo que eu comentei é Sêneca. Sêneca, ele era um senador romano, ou seja, a gente já deu um salto gigantesco aí na hierarquia social, um senador romano. E o terceiro, Marco Aurélio, ele era imperador de Roma. Ou seja, naquela época onde Roma dominava praticamente todo mundo conhecido, nós tínhamos um escravo fazendo filosofia estoicista
E nós tínhamos o homem mais poderoso do planeta naquela terra, naquela época, também considerado um estoico, fazendo estoicismo. Então isso mostra o grau de diversidade que existia na filosofia estoica, mostrando que ela não era classista, não era uma coisa engessada, não era apenas uma determinada casta, como eram as outras linhas de pensamento, certo? Então, Marco Aurélio vai escrever um livro chamado Meditações, e é bastante interessante, depois se vocês quiserem pesquisar e ver os pensamentos que ele nos traz. Mas um detalhe que eu queria deixar claro, como estoico, os estoicos eles acreditavam que o sofrimento é um dado inevitável da vida e que o normal é sofrer. Ou seja, hoje essa ideia de felicidade, que nós temos que ser felizes a todo tempo, temos que estar alegres, temos que estar contentes, não fazia sentido para um estoico, porque basta você ver a vida. As possibilidades que você tem de se entristecer são infinitamente maiores do que você tem de se alegrar. Ouso dizer que exatamente o que dá importância para os momentos felizes, para a importância alegre, é a raridade deles. Como nós somos muito mais propensos a nos entristecer com os problemas da vida, os momentos felizes, por sua raridade, eles se fazem mais importantes. E os estoicos entendiam isso. E por causa disso, eles tinham uma aceitação das coisas ruins muito diferente das outras linhas de pensamento. Então, quando Marco Aurélio entrava vitorioso em Roma, com a sua biga e recebendo os louros das vitórias, ele levava sempre um escravo atrás que ficava no seu ouvido falando: lembre-se que você é apenas um humano. Lembre-se que você é um mero mortal. Para que ele sempre mantivesse os seus pensamentos de maneira focada em que ele não era mais do que ninguém. Certo? Bom, Epicteto, como escravo, ele vai trazer para a gente alguns pensamentos bem interessantes e alguns desses pensamentos coincidem bastante com a filosofia de Epicuro. Epicteto vai dizer que das coisas que ocorrem conosco, uma parte nós podemos influir e a outra parte não. Então, na parte que nós não temos como influenciar, na parte que não nos diz respeito, é besteira se preocupar, porque nós nada podemos fazer. Que nós devemos nos preocupar apenas com o que nós podemos influenciar. E o que nós podemos influenciar, o que nós controlamos? Os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas ações. Tudo que for externo a isso, tudo que for fama, tudo que for riqueza, tudo que for, enfim, tudo que não seja as nossas ações, os nossos sentimentos ou os nossos desejos, nós não temos como controlar. Então não devemos nos preocupar, porque senão, fatalmente, iremos nos decepcionar. Certo? Então, os estoicos, por excelência, eles tinham uma aceitação das coisas ruins. Ah, eles eram pessimistas, então eles esperavam mal? Não. Eles tinham uma visão muito realista da vida. E eles buscavam uma razão por qual morrer. Uma razão por qual morrer não é que eles desejassem a morte, mas eles sabiam que a morte é um dado inevitável. A morte é o fim de todos nós. E por que eles buscavam uma razão por qual morrer? Porque se você parar para pensar, quando você encontra uma razão pela qual você morreria, uma causa pela qual você morreria, se você fala assim, eu morreria pelos meus filhos, eu morreria para defender um ideal que eu tenho. Essa mesma causa
pelo qual você morreria é a causa pelo qual você viverá. Então, a mesma causa que você estaria disposto a morrer é a causa que dará sentido à sua vida, que você poderá viver em prol dessa causa. Então, por isso que os estoicos diziam que você deveria achar uma causa para a qual morrer, para que você pudesse dar sentido à sua vida. Porém, saiba que os momentos ruins, os momentos de tristeza serão inevitáveis, e serão infinitamente maiores do que os momentos de alegria. E se você souber aceitar isso de maneira serena, você vai ter tranquilidade para cumprir o seu propósito na vida e achar o seu lugar no cosmos. E dessa maneira, poder ter uma vida eudaimônica. Certo? Bom. Os estoicos tinham um pensamento sobre a morte muito parecido com Epicuro. Eu cometi um erro no último vídeo, por sou um fã do pensamento de Epicuro sobre a morte, e na correria eu acabei esquecendo de falar essa reflexão sobre a morte. Mas ela coincide muito com a visão dos estoicos, e eu vou falar agora. Epicuro dizia que preocupar-se com a morte é uma besteira. Por quê? Porque ele dizia que quando estamos vivos, a morte não é. Quando a morte é, nós não estamos mais aqui. Então, por que se preocupar? Para ele, a morte era a ausência de sentidos. Então, se na morte não sentimos nada, não temos por que nos preocupar. Quando a morte chega, nós já não estamos mais aqui. Então, para que se preocupar? Então, preocupar-se com a morte era uma inutilidade para Epicuro. E exatamente por isso, nessa mesma linha de pensamento, que os estoicos preocupam-se com a morte, mas não com medo da morte. Preocupam-se em poder, quando morrer, terem vivido de maneira satisfatória. Mas realmente com a morte não se preocupavam com ela. Por quê? Porque ela era um fato da vida. Ela iria chegar de qualquer maneira. Então eles se preocupavam em viver por algo que morreria, ou seja, por algo que desse sentido à sua vida, porque uma hora a morte iria chegar. E quando ela chegasse, seria inevitável. Então também não tem por que se preocupar. Eles eram bastante pessimistas, para usar um termo moderno, não que eles fossem de verdade pessimistas, mas eles eram bem realistas com relação aos sentimentos. E principalmente com relação ao amor e ao prazer, eles divergiam de Epicuro. Eles diziam assim: não ame, porque senão sofrerá. Não ame ninguém? Não ame. Diziam, quando for se despedir do seu filho, despeça-se como se fosse a última vez que o verá, pois você pode ter razão. Ou um dia você acerta, para falar assim. Despeça-se da sua família, cada vez que você for sair, despeça-se como se fosse a última vez, que um dia você acerta. Por quê? Porque a morte vai chegar, a morte é inevitável, os problemas são inevitáveis, e nos cabe não sofrer, mas aceitar isso de maneira serena para que tenhamos uma vida mais tranquila. Certo? Conta a história que uma vez o amo de Epicteto, torcendo a sua perna, enfim, não sei o motivo, se tinha um motivo não vou saber precisar agora, me falha a memória, e ele disse para o amo, olha, você desse jeito você vai acabar quebrando a minha perna. Até que o amo quebrou a perna dele e ele disse, eu avisei que você ia quebrar a minha perna. E nem por isso se abalou, e nem por isso ficou se doendo ou lamentando. Ele simplesmente aceitou esse sofrimento como um fato normal da vida, mostrando o grau de aceitação que os estoicos tinham com a vida. Então por isso que eles diziam que nós não devemos criar expectativas, porque as expectativas com certeza nos frustrarão. Então aceite os males da vida, pois eles virão de maneira
desproporcionalmente maiores do que os momentos felizes, certo? Bom, isso é o que eu tinha para falar, o básico sobre o estoicismo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre Jesus e o cristianismo. Então, seria importante que aos que estão fazendo o meu curso, Traduzindo a Filosofia, depois de ver esse vídeo, dessem uma revisada nos outros vídeos sobre Epicuro, sobre Platão, sobre Aristóteles, porque vai ser extremamente importante quando nós entrarmos em Jesus e no cristianismo. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.